Olá, bem-vindo a Fixomos, eu sou a Vlange e o assunto de hoje é bem pertinente pra gente que fala português e escreve em português, porque com certeza você já se perguntou como representar sotaque no seu livro, ou gírias específicas de uma região, ou palavras que variam de região para região ou de país para país, considerando os países que falam português. Então hoje a gente vai falar sobre marcas regionais na literatura, seja na voz do narrador ou na voz dos personagens. Mas antes eu te convido a conhecer os meus livros, A Criação do Escritor, Elas na Outra Face da Fantasia, que agora está disponível em e-book também, e Você por Aqui, que está quase esgotando, então corre lá no link da descrição para você conhecer e comprar esses meus 3 livros. E então, marcas regionais, como fazer? Não tem muito como fazer porque depende da sua intenção, depende da sua proposta com o livro que você está escrevendo. Que efeito você quer causar marcando aquele sotaque ou aquelas palavras que remetem a uma região específica. Por exemplo, na fala do personagem, você quer acentuar bem aquele sotaque dele para tornar o texto divertido? Ou você quer que o leitor reconheça qual personagem está falando só pelo sotaque que está ali? Ou você quer chamar a atenção justamente para a origem geográfica daquele personagem ou daquele narrador? Ou você simplesmente é uma pessoa que na sua vida cotidiana você usa muitas gírias do lugar de onde você mora, onde você foi criado, e você se pergunta até onde é ok botar isso no seu livro. Então o que eu vou fazer hoje é mostrar possibilidades, pegando alguns livros que eu li e mostrando como eles lidam com essa questão do sotaque e do regionalismo. Para começar, tem aqueles livros em que o autor ele não necessariamente está querendo colocar marcas regionais ali no texto, mas acaba sendo inevitável, porque afinal você tem palavras diferentes para falar da mesma coisa em várias regiões. O que eu conheço como tangerina, por exemplo, pessoas de outras regiões dentro do próprio Brasil vão conhecer com outra palavra, pessoas de outros países que falam português vão conhecer com outra palavra. E se você é de uma região diferente da região do autor do livro, você vai perceber essas diferenças também na linguagem. Mas aquilo assim, não é uma coisa que tá lá pra chamar atenção pra linguagem. Então, por exemplo, O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta, é um livro que as marcas regionais estão mais, assim, despretensiosas, porque o livro se passa numa cidade fictícia e o que tem ali de palavras diferentes, vamos dizer assim, um leitor que é da mesma região da autora, da Elaine, não vai achar aquilo diferente. A Elaine, ela é baiana e algumas palavras que ela usa são palavras que eu, por exemplo, como carioca, conheço por outros nomes. Então, por exemplo, em vez de calçada, ela fala passeio, em vez de uniforme, fala farda. Então, assim, são palavras que não realmente têm um impacto pro livro, mas tem mais a ver mesmo com o lugar de onde a autora é. Agora, tem livros em que o fato do autor ser de uma região e colocar palavras que se usam naquela região e botar os personagens para falarem do jeitinho que se fala naquela região, tem livros em que isso vai ter mais impacto para a história. É o caso, por exemplo, de Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. Ela é uma autora do Rio Grande do Sul, os personagens dela são do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul é um cenário importante para essa história. Então, esse uso da linguagem próprio de quem é do Rio Grande do Sul não tá aqui só porque a autora é de lá, mas também porque isso impacta na história, de alguma forma. É o mesmo caso, por exemplo, do Enfim Capivaras, da Luísa Geisler, que tem a maioria dos personagens do interior de Minas Gerais, e tem uma personagem ali que ela é do Rio Grande do Sul e ela se sente deslocada naquela cidadezinha lá onde o livro se passa. Então, o jeito dela de falar fica marcado nesse livro com uma intenção de ajudar a mostrar essa diferença entre ela e os outros personagens, né? Ela fala tu, e aí, tipo, o outro personagem fala, você falou tu. E ela também fica imaginando, será que aqui se fala tal palavra ou tal palavra pra falar dessa coisa? Então, chamar atenção pro sotaque da personagem, nesse caso desse livro, é um jeito da autora mostrar, enfatizar, aquele sentimento da personagem que está deslocada. Um outro livro, então, em que essas marcas regionais na fala, na voz, têm mais impacto ainda, é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse é um livro bem regionalista. O Graciliano Ramos, ele nasceu em Alagoas, ele passou um tempo, assim,
da vida dele migrando entre cidades da região Nordeste. E nesse livro ele fala do sertão, ele fala inclusive de um sertão pobre, uns personagens que estão lutando pela sobrevivência, e ele preza bastante pela linguagem aqui nesse livro. Tanto que até essa edição que eu tenho, que é da editora Record, tem um textinho do autor aqui atrás que diz o seguinte: deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham novamente, e etc, etc. Ele vai descrevendo esse trabalho, e ele fala, pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. Ou seja, a palavra, que o uso das palavras é bastante calculado, e entra nisso aí bastante as marcas regionais. Esses livros que eu falei até agora, eles vão marcar o regionalismo principalmente pela escolha de palavras. Mas também existem casos em que o autor ele opta por marcar essa fala regional, essa voz regional na própria grafia das palavras. Então ele escreve a palavra com um registro bem coloquial, bem parecido com a fala das pessoas de determinada região, para colocar ali um sotaque na palavra escrita. Lembrando que não tem nada de errado em fazer isso, a gente tem liberdade poética para poder se desviar da norma padrão na hora de escrever literatura. Então, por exemplo, muita gente pode ter lembrado do Chico Bento, da Turma da Mônica, que fala você, que na grafia das palavras que ele fala, você vê ali aquele sotaque, mas isso também pode acontecer em literatura não infantil, sabe? Livros adultos ou jovens. Por exemplo, um livro interessante de falar sobre isso é O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Esse livro ele tem uma intenção bem clara por trás das marcas regionais que o autor coloca aqui. O autor é carioca e esse livro ele fala sobre o Rio de Janeiro. É uma compilação de 13 contos que tem em comum falarem principalmente das favelas do Rio de Janeiro. Alguns desses contos, eles são escritos com registros mais formais e outros são com registros mais informais, para mostrar nessa diferença as possibilidades diversas da representação das pessoas da favela. A gente tem múltiplas vozes aqui. Então, nos contos que tem um registro mais formal, a gente vai ter menos dessas marcas regionais na fala, na voz do narrador ou na fala dos personagens. Fica uma coisa mais neutra. Mas já nos contos em que ele usa o registro mais informal, mais coloquial, mais próximo da fala, você vê bastante essas marcas regionais que não estão só na escolha de palavras, mas também na grafia das palavras. Por exemplo, eu vou ler um trecho aqui que a gente vê bastante isso. Uns menor ajudaram o periquito a levar o corpo lá pra mata e ele botou fogo no cana. Depois ele teve que sair saindo do morro, já tinha sido avisado que o bagulho ia ficar doido se ele matasse o cara e ficou mesmo. Rolou várias operações aqui por causa dessa parada. Então essa linguagem ela vai atender a essa proposta do autor nesse livro. E na minha opinião, justamente por o Giovanni buscar um equilíbrio entre essas vozes mais neutras e as vozes mais coloquiais, ele consegue ter realmente esse equilíbrio. Só que tem casos em que o autor também faz essa busca por marcar o sotaque na grafia das palavras, mas que, na minha opinião, não encontram esse equilíbrio e acabam incomodando às vezes. Para mim seria o caso, por exemplo, de A Arma Escarlate, da Renata Ventura. É um livro jovem adulto que tem vários personagens de diferentes regiões do Brasil e até de fora do Brasil. E eu acho que é justamente para mostrar bastante essa diversidade que a autora ela coloca as falas dos personagens com bastante marca de uma linguagem regional, inclusive na grafia das palavras. Então eu vou ler aqui alguns trechos pra gente ver como é que é nesse livro. Tá louco, mané? Roubar dos caras assim, na mão grande? Ah, vai, é só um tequinho, ele disse pegando um canudo no bolso. Eles nem vão dar falta. Aqui são personagens cariocas falando, né? Um outro trecho. Da próxima vez que ele aparecer em Missala, Atlas, Diomato, estás me ouvindo? Diomato, esse praga. E um outro trecho aqui também. Aqui, aquilo que você fez na loja foi bom demais da conta. Então isso tá tudo nas falas dos personagens. A voz do narrador, ela usa um registro mais neutro, mas as falas dos personagens seguem bastante
esse registro bem próximo da fala, inclusive com esse recurso de escrever as palavras do jeito que os personagens estão falando. Só que esse é um livro bem grande e que tem bastante fala de personagem, então eu acho que o que realmente me incomodou foi estar o tempo todo ali vendo aquele tipo de marcação de sotaque. Então eu não acho que seja ruim você escrever desse jeito, marcando o sotaque no jeito de escrever as palavras, mas eu acho que é legal encontrar um equilíbrio. Enfim, eu mostrei algumas possibilidades e existem vários jeitos, né, de você representar linguagem regional na literatura. Às vezes, inclusive, você pode querer botar um personagem que tem sotaque, mas você não quer representar aquele sotaque no texto, e você bota simplesmente fulano falou com um sotaque gaúcho, fulano falou com um sotaque paulista. Todas essas escolhas dependem do efeito que você quer causar no leitor com aquele seu livro, com aquela sua proposta. Então é importante você saber o que você quer fazer ali na hora de escrever e você saber as necessidades da sua história. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui nesse canal que é o maior canal de escrita do Brasil. Na descrição tem links para os meus livros e para as minhas redes sociais. Pra quem tá participando do concurso de contos, eu já tô lendo os textos, eu tô achando bastante coisa legal. E o resultado sai no início de outubro, como tá lá no regulamento. E até a próxima!